Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos no nome de Jesus. Continuando a nossa conversa, nossa palavra sobre aquilo que Deus tem nos mostrado sobre essa questão da restauração da identidade, essa restauração da plenitude de Deus em nós por meio de Jesus, por meio da obra do Espírito Santo. Eu queria mostrar numa passagem muito clara esse propósito de Cristo Jesus de restaurar-nos, curar-nos daquilo que a carne realmente nos impossibilita de experimentarmos a divindade, de experimentarmos a vida a partir de Deus e não a partir de nós mesmos. Eu queria ilustrar esse assunto com, ainda que nós falamos de Paulo, mas um texto bem que numa leitura normal, o texto ele não mostra a peculiaridade do texto ali, e a gente não percebe a riqueza desse texto. Sei que talvez você já tenha tido a oportunidade de analisar no original e perceber a riqueza do texto. E aqui eu não quero só perceber aquilo que está lá nos originais, mas também fazer a ligação de que a vida não está ligada principalmente à questão de erro, questão de acerto, porque a religião ela acaba falando muito de regras, ela acaba muito falando o que pode e o que não pode. E uma palavra clara de Paulo em Colossenses no capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, ele vai falar que esse não é o objetivo, né? Que a igreja não poderia, os irmãos de Colossos, assim como nós cristãos, não deveriam se prender a regras, não manuseie, não pegue isso, não pegue naquilo, tá? E ele vai fazer essa argumentação, na verdade não é o capítulo 3, é o capítulo 2. No verso 21, ele diz, verso 20 e 21, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a eles, vocês submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, Paulo está confrontando aqui aos judeus convertidos que ainda exigiam, ou queriam exigir dos crentes gentios, que eles tinham que ainda praticar os preceitos da lei. Inclusive questão de guarda de sábado, que ele vai colocar aqui anteriormente, ele vai citar a questão de festas, de lua nova e outras coisas que os judeus ainda queriam colocar para o povo, para os crentes gentios praticar. Então, o que nós vamos perceber é que a religião ela acaba dificultando a percepção, o entendimento desse propósito, onde as pessoas às vezes recebem regras, ensinamentos, quando na verdade elas não têm capacidade espiritual ainda de poder fazer, de poder obedecer os verdadeiros princípios e os verdadeiros fundamentos. Porque às vezes no afã de proteger a igreja, a imagem da igreja, o cristianismo, criam-se regras, assim como os judeus criaram regras em cima das leis, e onde as leis foram mal interpretadas,
e eles colocaram ali algumas coisas a mais que acabava aprisionando as pessoas, nem eles praticavam e acabava que era um peso muito grande sobre os judeus. E muitos viviam nesse estado de condenação, nesse estado de juízo. Pô, a gente não consegue praticar as exigências da lei e nós estamos então condenados. Então acabava que eles tinham muita dificuldade. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu caso, aprendei de mim. Ele vai dizer que o jugo dele é suave, é leve, né? Ele está se referindo a esse ensinamento dele, a esse novo ensinamento, que na verdade não vai exigir do homem algo que ele é incapaz de fazer, algo que é impossível. Então, muitas das vezes, ensinar regras, ensinar, às vezes, até mesmo princípios e valores, sem que a pessoa seja alimentada espiritualmente, incentivada a buscar realmente a restauração da sua identidade, na verdade é impossibilitar a vida das pessoas ou levar essas pessoas a viver em um estado de constante condenação. Poxa, eu aprendo isso, me ensinaram isso, mas eu não sei por que eu não consigo. E aí a escapatória é usar o texto de Paulo, lá do capítulo 7 de Romanos, que nós mencionamos no último vídeo, para justificar esse pecado. Não, Paulo disse que a natureza é desse jeito mesmo, aquilo que a gente não quer é exatamente aquilo que a gente faz, aquilo que eu gostaria de fazer é exatamente aquilo que eu não faço. E aí fica, né? E quando a gente vai perceber, a gente vai procurar a vida de Deus, às vezes, na vida da gente, ou na vida das pessoas que processam, que entendem o cristianismo dessa forma, a gente não encontra. São pessoas, às vezes, vazias de Deus. Então, eu queria chamar a atenção para Pedro. Pedro, que recebeu esse nome de Jesus, que tem como significado pedra. E Pedro, a gente sabe que Pedro é de um espírito audacioso, de um espírito muito forte. Ele é a pessoa que está sempre querendo dar a sua opinião, ele é a pessoa que está ali como que um líder, né? Alguém que até quer ensinar Jesus, quer repreender Jesus. Nós temos experiência lá quando Jesus disse que iria morrer e ele repreende Jesus dizendo que não, que ele como é que ele ia morrer se ele estava liderando aquela obra ali e que ele via Jesus como o líder que iria libertar Israel da prisão, da escravidão romana. E aí Jesus então vai repreender Pedro, e não só nesse momento, Pedro ele vai aparecer em muitos momentos. E no final, antes da crucificação, Pedro ele vai ser advertido por Jesus. Jesus diz para Pedro que ele vai, que o diabo pediu Pedro para ser peneirado. E aqui nós entendemos que a peneira é um processo de confirmação se nós realmente encontramos a identidade, ou na verdade também um processo onde nós vamos ser trabalhados e a partir daí espera-se uma identidade nova, uma identidade a partir daquilo que Cristo, a partir daquilo que Deus planeja que nós encontremos, que nós sejamos, que é a plenitude de Cristo. Então, Pedro vai declarar para Jesus, Jesus vai dizer, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me trair. O texto que eu estou aqui aberto é o texto de Marcos, capítulo 14,
E a resposta de Pedro diante da palavra de Jesus direta para ele: olha, o diabo pediu você e tal, mas eu roguei por você para que você não pereça. E quando ele se refere a todos, né, dizendo que todos vão trair, Pedro vai dizer: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Em um outro texto, Pedro vai afirmar que ele está pronto para morrer junto com Jesus. Muito semelhante com esse aqui, tá? Mas ele vai garantir: não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. E aí, de fato, quando Jesus é preso e Pedro vai negar Jesus, né, ele vai ter a experiência ali de algumas pessoas que chegam para ele e dizem: você é um seguidor dele, você estava com ele, né? E todas as 3 vezes ele vai negar, ele vai dizer: não, eu não conheço esse homem, eu não sigo esse homem. E quando pela 3ª vez o galo canta e Pedro, ao ouvir o cantar do galo, Pedro cai em si e ele percebe que de fato negou, de fato não estava pronto, não era tudo aquilo que ele imaginava ser. O texto bíblico diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. E esse chorar amargamente vai levar Pedro a experimentar um processo de restauração. Porque basicamente toda pessoa, todo líder, e a gente tem entendido que todos nós somos líderes de alguma coisa, mas principalmente líderes de pessoas, de um grupo maior de pessoas, nós somos tendenciosos à soberba, ao orgulho, a confiar em nós mesmos. Então, um processo de lapidação, um processo de restauração da nossa identidade, é levar-nos a esse estado de humilhação, a esse estado de dependência realmente de Deus. Não confiar em nós mesmos, não confiar na nossa carne, não confiar na nossa própria capacidade de entender ou de resolver as coisas. Então, esse é um aspecto da identidade restaurada que vai nos levar a experimentar a verdadeira plenitude, a identidade de Deus em nós, certo? Então, o fato de habitarmos num corpo, numa carne que pende para viver em rebelião contra Deus, num estado de capacidade própria, de autossuficiência, o processo do Espírito Santo, o processo de restauração tem a ver com a quebra desse orgulho, dessa vaidade. Então, se nós formos liderar pessoas e confiarmos, estivermos confiados em nós mesmos, nós vamos fracassar muitas vezes. Nós vamos, como diz o ditado popular, dar com os burros na águas muitas vezes. E isso tem sido a experiência de muitos líderes, a experiência nossa, muitas vezes, de querer fazer as coisas segundo a nossa própria capacidade, nosso próprio entendimento, sem realmente o Espírito Santo de Deus conduzir-nos nesse processo de manifestar a obra de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Toda árvore que permanecer em mim, ela vai dar muito fruto. Então, se nós não permanecermos em Cristo, nós não podemos dar muitos frutos. Então, o que é permanecer em Cristo nesse aspecto em relação àquilo que nós estamos falando? É não depender de nós,
é não confiar em nós. E isso vai nos levar a uma humilhação, a uma busca profunda para que o Espírito de Deus sopre essa vida em nós, sopre essa autodependência da divindade, para que a nossa carne esteja realmente sujeita à vontade de Deus e assim nós possamos manifestar a glória de Deus, manifestar a glória da divindade a partir daquilo que está em nós de Deus, certo? Então o Espírito ele vai restaurar aquilo que está de Deus em nós, ele vai refazer aquilo que está plantado de Deus na nossa vida, por meio do Espírito, por meio da alma que está em nós. Então, quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar-se com Pedro. Os discípulos tinham voltado para a pescaria e ele vai encontrar com Pedro. E eu estou aqui com o Novo Testamento interlinear. E o Novo Testamento interlinear ele tem a escrita em grego e em português. Dá para você perceber as palavras que são usadas. Então Jesus encontra com Pedro e aí nós temos a restauração de Pedro. E como que acontece a restauração de Pedro? Jesus, depois de comer ali com eles, depois do milagre da pescaria ali novamente, acontece, né? Jesus chega para Pedro, Jesus se aproxima de Pedro e vai dizer para Pedro: Simão de João, amas a mim? E a palavra que Jesus usa aqui é a palavra agapás. E agapás está ligado à palavra, vem da palavra ágape, que é amor, uma palavra usada pelos gregos para se referir a um amor incondicional, um amor que não mede limites, um amor que está para o outro sem nenhuma condição. Então, Jesus pergunta para João. Veja que Jesus ele não chama Simão pelo nome que ele deu, Pedro. Ele chama de Simão. Ele faz referência ao estado original de onde Jesus encontrou com ele. Naquele momento, lá no primeiro momento, quando Jesus chamou, era Simão, filho de João. Depois Jesus deu o nome Pedro, mas nesse momento em que é um processo de restauração, Jesus chama Pedro pelo seu antigo nome, Simão de João. Tu me agapás? Tu me ama como você disse que me amava? Imagine a cena. Imagine Jesus dizendo: Pedro, você me ama com aquele amor que você disse que me amava? Você realmente está pronto para morrer por mim? Aí veja bem, Pedro responde para Jesus. Antes da resposta de Pedro, a continuação da pergunta é: tu me amas mais do que estes? E aí Pedro vai responder: Senhor, tu sabes que amo. Na versão normal que nós temos, a gente não percebe a riqueza desse texto. Porque Pedro vai responder o seguinte: tu sabes, Senhor, oti filo. Ele vai dizer: eu amo. E filo é a palavra usada para se referir ao amor de amigo, a uma amizade. Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Então Pedro não tem mais aquela mesma segurança, aquela mesma capacidade sobre ele mesmo.
de dizer: eu amo, Senhor, eu amo, eu agapaz, o Senhor sabe que eu amo com esse amor incondicional. Não, ele diz: tu sabes que eu te filo, que eu gosto do Senhor. Aí veja bem, Jesus vai repetir a mesma pergunta. Novamente, ele usa o nome antigo, Simão de João. Tu me agapás. Amas a mim? Tu me amas com aquele amor? E Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor, que te filo. Tu sabes, Senhor, que eu gosto do Senhor. Tu sabes que eu amo com amor de amigo. E então, a fala de Jesus, tanto na primeira e na segunda, depois dessa resposta de Pedro, foi: então apacenta as minhas ovelhas. E, novamente, pela terceira vez, Jesus vai dizer: Simão de João, amas filés a mim? Veja que Jesus, na terceira pergunta, ele não usa mais a palavra agapás. Ele usa o amor. Ele usa a declaração de Pedro. Ele usa a identidade que agora foi restaurada. A soberba, a autossuficiência que foi quebrada. Ele diz: Pedro, você filés a mim? Você me amas? Você amas a mim? Você gosta de mim mesmo? Aí entristeceu-se Pedro porque disse a ele terceira vez: amas a mim? E diz a ele: Senhor, todas as coisas tu sabes que amo. Então Pedro insiste e diz: tu sabes que te filo. Tu sabes que te filo. E diante disso, Jesus vai dizer: diz a ele Jesus: alimenta as minhas ovelhas. Percebe que o que Jesus está fazendo com Pedro é uma restauração da sua identidade caída, é uma mudança. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, não é sobre sua capacidade, não é sobre um amor capaz de morrer. É sobre o reconhecimento de quem você é verdadeiramente. Se você reconhecer quem você é verdadeiramente, é suficiente, Pedro, para você liderar, para você cuidar das minhas ovelhas. Então, Jesus vai mostrar para nós, a Bíblia vai nos revelar que Pedro, ele se torna o líder da igreja primitiva. E Pedro se torna um homem humilde. A gente vai perceber que no final da vida de Pedro, não está registrado, mas a história diz que Pedro ele rejeitou ser morto como Jesus. Ele foi morto de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, veja bem, Pedro, mesmo tendo a capacidade de morrer, mesmo sendo preparado no decorrer da história, ele vai dizer, ele não vai ter a ousadia de dizer que amava Jesus novamente. Então, isso para a gente perceber que o que Jesus quer de nós é o reconhecimento de quem nós somos
e daquilo que nós podemos ser por meio do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa insuficiência. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não é sobre o que você fez, não é sobre os seus erros, é sobre o seu reconhecimento. Veja que Pedro, comparado a Judas, ele vai pecar muito mais. O erro de Pedro foi tão grande quanto o de Judas, mas Judas estava envolvido tão somente pelas coisas da terra, tão somente pelos seus desejos. E o erro condena, a vergonha condena. E o diabo sabe tanto que nós temos tentado processar as nossas vidas a partir dos nossos erros e acertos, que quando nós erramos, ele é o primeiro a nos culpar, nos condenar. Mas Paulo diz, quem os condenará? Paulo pergunta, quem os condenará? Cristo Jesus, que antes morreu e ressuscitou. Na verdade, ninguém pode condenar. Se Jesus justificou, ninguém pode condenar. É isso que diz Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela paz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o que nos justifica é a nossa fé, a certeza de que alguém pagou um preço, de que alguém que sabia do nosso estado decaído, pagou um preço para nossa restauração, para nossa remissão, para que, concedendo-nos o teu Espírito, ele pudesse restaurar a nossa identidade caída. Então, que nós possamos perceber através dessa experiência de Pedro e de outros textos que nós já mencionamos, que a vida não é primeiramente sobre o pecado, sobre os erros. Porque enquanto nós não somos atingidos pelo Espírito, pela verdade, nós ainda vamos tatear, nós ainda vamos falhar, nós ainda vamos pecar. Mas a nossa insistência em buscar a plenitude, em buscar a presença de Deus, levará-nos à santificação, a essa plenitude, a essa vitória sobre o pecado. Tá? Talvez você tenha aceitado alguma acusação do inimigo, talvez você tenha se condenado, e o que Jesus quer fazer, o que Jesus quer que você ouça, é esse convite ao reconhecimento de que você é falho, de que você não é essa bola toda. Você é alguém que, olhando pelo lado do pecado, você está programado para errar. Mas Cristo, ele quer mudar isso. O Espírito Santo veio dizer, não, você não foi programado para viver no erro. Mas é preciso reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua fraqueza espiritual. Que Deus abençoe a nossa vida e nos dê entendimento e força para buscar a restauração, a completa restauração da nossa identidade. Eu sou o pastor Rony Marcos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campos Belos, Goiás.